liminar contra a privatização da Sabesp foi negada em decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. O assunto ainda vai ser muito debatido no ano que vem, já que a Corte está em período de recesso. Quem traz todos os detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro. O ministro do STF, André Mendonça, negou a liminar do PT e do PSOL em uma ação contra a privatização da Sabesp. Mendonça avaliou que a regulamentação do governo de São Paulo segue o novo marco legal do saneamento. Ao aplicar esse entendimento, o ministro não reconheceu a argumentação dos partidos que facilitar a privatização da Sabesp fere a Constituição. A decisão é monocrática e ainda pode ser revertida no plenário do STF. A ideia do governo Tarcísio é regionalizar os serviços de água e esgoto. Com essa regulamentação, a gestão de saneamento deixaria de ser feita entre a Sabesp e cada cidade, passando para um conselho que reuniria representantes do estado e dos municípios. Essa mudança abre portas para a privatização. Isso porque, com a realização de serviços em bloco e contrato único, a estatal desperta mais interesse de empresas. No modelo atual, a divisão entre cidades só favorece concessões, já que os acordos das companhias com as maiores cidades do estado têm uma cláusula que estabelece o cancelamento dos contratos em caso de privatização. Essa discussão vai render e muito ainda no STF e também no estado de São Paulo. Vale ressaltar que a Suprema Corte está em recesso e deverá retornar em 6 de janeiro. Até lá, o funcionamento é em escala de plantão e o Judiciário continua de olho também nessa história envolvendo o governo de São Paulo. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro. Vamos então às análises de Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Amanda, muitos juristas, advogados, profissionais do direito têm dito que dificilmente essa decisão de desestatização da Sabesp pode ser derrubada ou será derrubada no meio jurídico. Quais são suas expectativas? É possível que isso aconteça? O que você espera em relação à continuidade desse processo agora em 2024? Olívia, já é um fato consumado, dificilmente, a oposição não tem opção, como ela não conseguiu vencer no voto na Assembleia Legislativa, até porque foi uma sessão bastante tumultuada, de qualquer forma a privatização da Sabesp foi aprovada por contundentes 62 votos, é muita coisa, precisava acho que, sei lá, de 48, enfim, salvo engano, mas vou até checar aqui, mas muito acima do necessário, apesar de ter tido só um voto contrário, porque a oposição abandonou o plenário depois da confusão, pessoas que eram contra a privatização da Sabesp entraram no plenário, houve confronto, gás de spray de pimenta usado pela polícia, enfim, aquele tumulto que a gente já noticiou aqui durante vários dias. Mas o fato é que o projeto foi aprovado, é uma vitória expressiva para o governador Tarcísio de Freitas, que coroa também esse seu primeiro ano de mandato à frente do governo de São Paulo. Ele tem um plano ambicioso de privatização que versa não apenas sobre a Sabesp, mas também sobre todas as linhas de metrô e trens, concessões. Isso foi objeto de greve, foi motivo de várias greves, né, de sindicalistas, também de profissionais, tanto de ônibus, quanto de motoristas, quanto de trens e metrô, que são contra a privatização. Mesmo assim, o governador não só manteve o seu projeto, mas aprovou. Como a oposição não conseguiu derrotar em plenário, partiu para o plano B, que é a judicialização. Já era esperado, essa foi uma decisão monocrática do ministro André Mendonça, ninguém esperaria nada diferente partindo dele, mas acho difícil também que o plenário do STF reverta essa decisão, porque não houve nada de legal nem inconstitucional. Todo mundo sabia que esse era o plano do governador Tarcísio de Freitas, ele foi legitimamente eleito para o governo de São Paulo e o projeto tramitou tranquilamente, né, como deve ser, seguir o rito da Assembleia Legislativa, foi discutido e aprovado pelos parlamentares. Então, eu acho que isso está decidido. Claro que a gente vai ver os próximos capítulos e vai ver o que a privatização trará para o sistema de águas e esgoto de São Paulo. A gente sabe que no caso da Enel, por exemplo, tem deixado muito a desejar, mas não significa que necessariamente, se tiver uma modelagem correta, uma fiscalização eficiente, a mesma realidade vá se repetir. Tem muita gente que diz que é necessário, sim, não só para antecipar a universalização do fornecimento de água e esgoto, que é o tratamento de esgoto, né, que é uma das principais objetivos, uma das principais metas do Tarcísio,
antecipar isso de 2033 para 2029, em 4 anos, mas também ganhar escala, ganhar investimento e, claro, tem que ser um serviço bem prestado ao cidadão e, principalmente, ficar de olho na tarifa. Esse será um dos grandes testes para os próximos anos. Agora, Beraldo, a gente vê muita reclamação do meio político, né, sobre o que seria uma suposta interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal em decisões que, segundo os políticos, caberiam ou ao Legislativo ou ao Poder Executivo. Nesse caso, será que o STF vai comprar briga? Será que o STF vai atender a esses apelos da oposição? Apesar dessa decisão momentânea do ministro André Mendonça rejeitando, mas será que pode haver ainda uma reviravolta dentro do Supremo Tribunal Federal, do colegiado, para dar voz a esses partidos de oposição e fazer minguar a privatização da Sabesp, Beraldo? Brown, o Brasil passa por um momento de grande desequilíbrio dos poderes e isso tem várias causas. Agora, nesse problema específico da Sabesp, eu acho muito difícil que a decisão tomada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, de forma legítima, seja revertida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso seria uma marca injustificada e que poderia ter consequências bastante graves do ponto de vista da percepção do equilíbrio das coisas no Brasil. A gente precisa de investimentos internacionais e isso teria consequências graves, sobretudo nesse aspecto. Agora, tem um outro ponto importante. Os dois partidos que entraram com essa ação no Supremo Tribunal Federal, PT e PSOL, tiveram oportunidade de administrar não só o Brasil pela maior parte do tempo, nesses últimos 20 anos, mas também vários estados onde saneamento básico é um problema gravíssimo. Metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Nós estamos em 2023, o mundo está discutindo impactos da inteligência artificial, uma série de questões, e a gente está no Brasil falando de saneamento básico. Como é que você vai poder garantir um futuro para o Brasil se as nossas crianças estão crescendo no meio do esgoto? Você tem um problema gravíssimo de saúde com essa realidade, você tem repercussão óbvia na capacidade de aprendizado dessas crianças, é tudo errado. Mas aí você tem dois partidos que não querem fazer nenhum esforço para melhorar. Então, realmente fica muito difícil. A gente olha para esse tipo de ação e vê que tem gente que efetivamente atua de forma proativa para impedir a melhoria da situação do saneamento no Brasil.